A imagem é irônica e ela tem um humor negro. Por quê? Por causa da ideia de morte. Principalmente porque está falando de uma festa. Está falando de uma festa. Como é que a morte pode ser uma festa? Observe lá. Piadas em que a pessoa vai chegando, um monte de gente ao redor, e a pessoa vai entrando e vai dizendo assim: eu sou amigo do aniversariante, eu sou amigo do aniversariante. Aí quando chega lá é uma pessoa morta. Aí ele, vixe, que bolo feio, pensando que era um bolo, para tirar onda. Está aqui, brincadeiras com a morte. O negócio é a ironia pesada e lidando com a morte. Ok. Mas aqui está perguntando o que foi que causou a ironia, o que foi que gerou o riso sobre a morte. Letra A cultura de massa. Você sabe o que é cultura de massa? Começa lá no século XIX. Cultura de massa é o tipo de texto que todo mundo lê porque está na moda. Estava na moda ler Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe, Conan Doyle, que escreveu Sherlock Holmes. Era moda, era chamado texto policial e texto ruim, texto fraco, mas era moda. Cultura de massa no Brasil, romance romântico, a moreninha. Era moda ler aquelas besteiras românticas, que se chama cultura de massa. A cultura de massa hoje, diga aí, cultura de massa hoje. Harry Potter, Senhor dos Anéis está perdoado, porque é muita inteligência. O Tolkien, quando ele cria uma linguagem especial para as personagens, ele é genial. E ele merece que a gente leia o livro. Mas tem besteira, tem cultura de massa, Crepúsculo. Crepúsculo é a loucura sem fim, é a besteira e todo mundo lê. Claro que deve ter aí um monte de fãs do Edward, deve ter, estão todas aí, não é? E eu até já brinquei com os meus alunos: olhe, eu também estudo cinema, e eu vou fazer uma adaptação do Crepúsculo para o Ceará. Vai ser 3 partes. A primeira parte vai se chamar de manhãzinha, bem cedinho. A segunda parte vai se chamar a meio-dia. A meio-dia. E a terceira parte, que é onde vai ter mais personagens mortos, vai se chamar Boca da Noite. Né? Mais Boquinha da Noite, lá no final. Para quê? Para ver se dá dessa cultura de massa de porcaria. Cultura de massa é isso, quando todo mundo está lendo, quando todo mundo está vendo e ninguém nem sabe se presta. Seja Paulo Coelho, seja Crepúsculo, não importa. Beleza. Não é cultura de massa. Cultura livresca é quando uma pessoa só sabe as coisas que tem nos livros. Cultura livresca é quando você está falando com a pessoa e a pessoa diz assim: olha, segundo fulano de tal, aí você pergunta outro negócio, ele diz: ó, de acordo com as ideias de fulano. Ele nunca diz algo dele, ele nunca sabe uma coisa dele, ele sempre sabe o que tem no livro. Chamam também de cultura de dicionário, de saber as coisas porque tem escrito num dicionário. Geralmente uma decoreba. Cultura livresca. Bora de novo. Cultura popular ou cybercultura? A cybercultura ou cibercultura, que vem de cibernética, tem a ver com a internet. Um exemplo de cybercultura é o uso do Google constantemente. É o uso da Wikipédia. Você quer um conceito, vai buscar lá na Wikipédia. Mistura o cybercultura com a cultura livresca. A perspectiva que você encontra na internet, principalmente dos HQs, né, das histórias em quadrinho, dos filmes, etc. E até os termos utilizados na internet. Todos eles ficam dentro dessa cybercultura. A noção do bit, a noção dos megas, por exemplo, né? Dos kilobytes. Então, tudo isso fica nessa ideia. Encerrando, cultura popular é a tua resposta. Professor, por que a minha resposta é a cultura popular? Porque lá na sua cabeça, você pode nem ter se lembrado, mas lá na sua cabeça existe uma frase
da cultura popular, que é a que tem os ditados populares, né? Tem uma frase lá na sua cabeça que é assim, ó: quem é vivo sempre aparece. Já que a pessoa aqui está morta, é humor negro. E já que ela não vai aparecer mesmo porque morreu, é ironia. Então está aí resposta letra B. A cultura popular foi o teu conhecimento de mundo para fazer essa inferência e para poder responder. Beleza? Tá aí, vamos lá então. Avançando. Inferência é o processo lógico pelo qual, com base em determinadas informações oriundas do próprio texto, o nosso conhecimento de mundo, está aí, chega-se a uma determinada conclusão. Nessa conclusão, você acaba separando a ideia central das ideias secundárias. Por exemplo, o concurseiro, o vestibulando, ele é como Jó. As duas palavras mais importantes aqui, concurseiro, vestibulando e Jó. Quais são as palavras mais importantes? Vestibulando e Jó. Pessoa que faz concurso e Jó. Elas representam o quê? Elas representam a minha ideia central, ó. O restante é secundário. Quer ver uma coisa secundária? Aquele homem indica que é masculino. Esse como indica comparação. Essas ideias são secundárias. O principal que tem ali é o quê? O principal. Vestibulando, concurseiro, Jó. Acione o que tem na sua cabeça. Quem é Jó? Ah, é aquele cara bem gordão que apresenta o programa. Não, aí é o Jô. É o Jô Soares, é Jó. Bora, qual é? De onde é que vem? Aí você e força a cabeça. Aí da Bíblia. Por que as pessoas não se lembram deste livro, que é o maior livro do mundo? Vestibulando tem que ler a Bíblia, porque os principais autores, eles usam a Bíblia. Um dos livros mais importantes do Machado de Assis se chama Esaú e Jacó. Toda a obra machadiana, que é o maior autor brasileiro, ele coloca alguma coisa ligada à Bíblia, e você não está nem aí para a Bíblia, que é apenas o maior livro do mundo. Vestibulando que não lê a Bíblia não merece nem passar. Vestibulando que não lê a Bíblia, de alguma maneira, sei lá, acho que o inferno lhe aguarda. E o inferno é não ir para a faculdade, porque a faculdade se chama céu. Você sabia disso? Sabia não? Entre lá na UFC, na entrada da quadra, no chão tem escrito CEU, que é Centro Esportivo Universitário, céu. É a quadra do céu, bem ali na frente, bem pertinho. Ok? Então, ó, vestibulando não lê a Bíblia, tem que ir para o inferno, porque Jó te lembra o quê? Bora, o pessoal que reza e o pessoal que não reza. Você sabia que até quem é ateu lê a Bíblia? Ateu decente lê a Bíblia, porque sabe a sabedoria que tem lá, não é? E lá tem esse tal de Jó. E o que é que tem lá? A paciência, a perseverança, a insistência em um objetivo. Não desapegar jamais daquilo que você acredita, que você vai passar. Que você tem um sonho, que você tem um objetivo e que vai dar certo. Não é isso não que tem lá no Jó? Aí você, agora eu posso interpretar. O vestibulando, ele deve ser muito paciente, insistente, perseverante. Agora você interpretou. E com a ajuda do seu conhecimento de mundo, de Bíblia, não foi eu não. Teu conhecimento de mundo, já ouvi falar desse Jó, que a mulher dele fica só perturbando, né? A mulher dele fica dizendo assim, olha aí o teu Deus, e só desgraça acontecendo, e ele rezando, e perdendo o que já tinha e o que tinha planejado não conseguia, e ele continuava acreditando. É para você ficar do mesmo jeito. Olha, isso aqui não é missa, nem é culto evangélico, nem nada. Mas que eu me lembre, o vestibular é uma coisa bíblica, porque são muitos os convidados para a ceia do reitor, e poucos os escolhidos. Que eu me lembre, não é?
Aí você vai dizer, é mesmo. Você duvida que o vestibular é religioso? Quem é a coordenadora do vestibular no Ceará? Maria de Jesus é o nome dela. Como é o nome do reitor? Jesualdo Faria. Você vai querer o quê? Aí você para, é mesmo, rapaz, se eu não rezar eu estou lascado. E aí sim, se você é evangélico, então bora lá. Diga para a pessoa que está do seu lado, repita. Você vai passar. Diga para a pessoa que está, você vai passar. Isso, Enem ou não Enem, meus irmãos? Assim as coisas podem funcionar, né? Vamos lá. Eu achei ótimo esse negócio de Enem ou não Enem. Está aí a base na sua apostila. Para compreender texto, primeira coisa, separá-lo do que é real e do que é figurado. Todo texto, ou é denotação ou é conotação. Denotação é o sentido real, estou com muita fome. Conotação é o sentido figurado, estou morto de fome. E aqui tem uma figura de linguagem qual? A hipérbole, o exagero. E fica até engraçado, porque se a pessoa está morta, não precisa mais comer. Para que vai comer? Não é? Então, denotação, sentido real. Conotação, sentido figurado. Toda vez que você olhar para um texto, separe o que é real do que é figurado. E se tem uma figura, qual é? Saiba qual é. Tem uma lista de figuras, mas algumas são as que caem mais. Nas obras realistas, a ironia. Nas obras românticas, a metáfora. Nas obras do barroco, a antítese, o paradoxo. Nas obras do simbolismo, a sinestesia. E assim vai, beleza? Texto é um conjunto organizado de palavras e esse conjunto mantém uma ideia. Texto é tudo que tem uma ideia. Se chama texto, porque se não passar uma ideia, não é texto. Ok? Por exemplo, quando eu digo assim, que dia lindo, é um texto. Só que não tem verbo, é só uma frase. Porque se eu disser, o dia está lindo, é um texto, passo uma ideia, ainda tem um verbo, aí eu vou e chamo de oração. Então, texto é tudo aquilo que comunica. Eu chego aqui e digo assim, silêncio. Você entendeu? Entendeu? Então é um texto. Toda vez que a gente fala algo e a outra pessoa entende, é um texto. Uma camisa é um texto. Uma música é um texto. Um gesto, né? Um sinal qualquer é um texto. Tudo é texto. Beleza? Lembrem, até uma coisa mais simples é um texto. Uma pessoa que diz assim, ai, é um texto. É, porque as interjeições, elas passam a emoção da pessoa. Quando uma pessoa diz, ai, ou tá doendo, ou tá gostando, né não? Um dos dois, vai diferenciar a entonação. Tem gente que diz, ai. Tem gente que diz assim, ai. Que é mais leve, é uma dor diferente, né? Então, mas tudo é texto, beleza. Relação do texto com os elementos tempo, espaço e sociedade. Amigos, quando você está lendo algo, aquilo foi escrito por alguém em determinado lugar, em determinado momento, em uma sociedade específica. Quer ver? Me dê o contexto da obra de Castro Alves. Castro Alves fazia poemas, então era no sentido figurado, poesia. O texto dele era contra o quê? Contra a escravidão, por isso que ele era o poeta da liberdade, o poeta dos escravos, beleza. Então qual era o contexto dele? Segunda metade do século XIX ou primeira metade do século XIX? Primeira metade do século XIX, porque o romantismo é 1836, então é a primeira metade até o meio do século. Depois disso começam os movimentos abolicionistas e republicanos, e aí já são os outros autores. Então, o tempo dele,
1836, o espaço Bahia e Rio de Janeiro, a Sociedade Escravocrata Brasileira. Descobrir qual é o contexto ajuda muito nas questões. Eu vou lendo e aí eu começo a ver o contexto daquilo ali. Quer ver? Um artista plástico que pintou o Brasil da década de 20 e da década de 30. Quem foi? Cai na sua prova. De vez em quando aparece lá. Não é Pablo Picasso porque é um artista brasileiro, então é Cândido Portinari. Uma das questões do Cândido Portinari na sua prova do Enem é aquela que tem os carregadores com as sacas de café na cabeça. Nessa hora, o texto se chama Café. E o contexto? Década de 20, que o Brasil tá com tudo em dinheiro, até 29, que vai ter o craque da Bolsa em Nova York. Vai ter gente em São Paulo dando tiro na cabeça, porque não vai ter mais dinheiro. Então, Cândido Portinari é aqui, década de 20, São Paulo, Brasil, sociedade classe média, burguesa, burguesia cafeicultora paulista. Isso num quadro. Então, toda vez que tiver um texto, não adianta. Existe o texto e existe o seu contexto. Beleza? 2 poetas que escreveram sobre a língua portuguesa. Olavo Bilac e Drummond. Os 2 têm a mesma ideia. A língua portuguesa. Longe do estéril turbilhão da rua, Beneditino escreve. No aconchego do claustro, na paciência e no sossego, trabalha e teima e lima e sofre e sua. Qual é o recado? Que você aprendeu agora que quando você estiver lendo, você tem que achar a ideia central. Longe, longe da rua, que é cheia de confusão, que é turbilhão, e a confusão da rua não permite produzir. A zoada, o barulho, a perturbação, não deixa a pessoa escrever. Então se chama estéril, quem não produz. Beneditino escreve. A frase está tocada, se chama síntese. Ache o sujeito está aqui, Beneditino, o verbo escreve. Onde é que ele escreve? Longe do turbilhão estéril da rua. É igual aquela frase famosa, ouviram do Ipiranga as margens plácidas, não é assim? De um povo heróico brado retumbante. Se chama síntese, é a inversão de todos os polos da frase. Beneditino escreve longe da rua porque a rua tem barulho e não deixa ele produzir. Onde é que ele escreve? No aconchego do seu quarto. Claustro é o quarto dos padres, das freiras, quartinho fechado. Na paciência, no sossego, ele trabalha. Opa! Não é trabalha, é escreve. Mas o poeta quer dizer que escrever dá trabalho. O poeta quer dizer que escrever dá trabalho. Me prove com palavra do texto. Aqui, suor, igual do professor aqui, suor. Beleza, suor. Ah, professor, é porque eu achava que era soa. Aí, o que eu posso fazer? Se você confunde gente com sino, porque sino é que soa, quando a pessoa soa, fica fedendo. Não é pessoa soa não, rapaz, é a pessoa sua, de suor. Então, com a palavra suor, fica provado que para Olavo Bilac, escrever é um trabalho.